Olá, boa noite. Me chamo Maria e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre empreendedorismo e computação em nuvem. Vou estar apresentando isso na disciplina de Gestão Comercial do módulo EAD. Primeiro, o que é uma nuvem, né? A nuvem ela serve basicamente para você ter acesso àquela informação ou àquela, vamos já colocar no exemplo do empreendedorismo, aquele dado da sua empresa de qualquer lugar, né? Uma das maiores vantagens de utilizar a nuvem numa empresa, né, para empreender é a mobilidade. Por exemplo, você vai fazer uma viagem de férias e o seu gerente ele está precisando de ajuda em algum banco de dados. Se esse banco de dados estiver ligado à nuvem, você vai conseguir acessar ele do país que você está tendo férias. Alguns processos de trabalho também eles são agilizados e flexibilizados, porque tudo que está na nuvem eu tenho acesso de qualquer lugar e de qualquer dispositivo. Então isso vai facilitar muito a questão do atendimento, da comunicação, dentre outras coisas. Algumas das habilidades necessárias para que o empreendedor consiga fazer a utilização da computação em nuvem é primeiro que ele tenha uma capacidade de integração. Primeiro ele precisa conseguir entender como aquilo funciona, né? Ele vai precisar de pensamento estratégico, ele também precisa ter um pouco de curiosidade, né, como pessoa, para poder, se ele tem curiosidade, ele vai aprender como aquilo funciona e vai conseguir utilizar aquilo ali na rotina do dia a dia. Já como empreendedor, ele precisa assumir riscos, né? Porque todo dia no mercado aí é uma coisa diferente da outra, cada dia que passa é uma mudança, uma novidade, né? Ele também precisa ter uma forte autoestima como empreendedor, porque qualquer recusa que algum cliente ou alguma coisa fizer com ele, pode ser que ele perca a vontade de empreender, então ele tem que ser uma pessoa forte, tem que saber controlar, porque basicamente a empresa ela vai ter o tamanho do limite que o líder é capaz de controlar. Então, se eu não sou uma boa controladora, se eu não sou uma boa líder, a minha empresa vai ser pequenininha. Só que se eu for uma boa controladora, a minha empresa vai ser grande e ela estando na nuvem é capaz dela ser maior ainda. Basicamente, ao abrir um negócio, a computação em nuvem eu consigo utilizar ela para algumas coisas, né? Primeiro, por exemplo, um servidor. Usando o exemplo da viagem, os dados, eu tenho fácil acesso a esses dados em caso de distanciamento do local, né, da empresa no caso, ou, por exemplo, a perda do equipamento. Deu uma queda de energia, deu um raio, queimou meu no-break, que queimou meu servidor. O que eu faço? Se todos os meus dados estiverem salvos, feito backup na nuvem, é só eu baixar que eu vou ter os meus dados em qualquer outra máquina, né? Não precisa ser necessariamente só naquela máquina que eu perdi. Sobre cibersegurança, por exemplo, digamos que eu trabalho com assuntos super secretos, alguma coisa bem confidencial e alguém invade a minha empresa. Então, por exemplo, eu posso não manter aqueles arquivos físicos na minha empresa, eu posso manter eles numa nuvem criptografada. Só eu vou ter acesso, só eu vou ter a chave, vai ser bem fácil de eu acessar, mas pessoas de fora que não vão ter a senha ou autorização, eles não vão conseguir acessar, né? Um exemplo que eu posso dar sobre a utilização seria o suporte, né? Se eu tô com registro em nuvem, por exemplo, se eu estou com acesso à internet, o meu suporte é muito mais fácil. Voltando ao ponto, eu consigo fazer isso de qualquer lugar, de qualquer dispositivo. Na minha empresa eu posso usar um computador, mas se eu saio para almoçar, eu consigo atender o meu cliente pela nuvem, né? Ter acesso a todos os dados dele, conversar com ele, tudo pela internet. Então fica muito fácil, até por um telefone eu consigo. E a comunicação até mesmo entre os funcionários, né? Porque pela internet a gente faz tudo muito fácil. E se eu colocar
Voltando, se eu colocar todo esse histórico, toda essa conversa, deixar um registro, um backup na nuvem, sempre que eu precisar, acontecer algum problema, acontecer algo de errado, vai ser muito fácil de eu ter acesso a esse tipo de coisa. Por exemplo, o jeito fácil de alcançar clientes seria pela prospecção, né? Prospecto é aquele estágio que é anterior de cliente, né? Quando a pessoa não é seu cliente ainda, mas você quer que ela seja, né? Por exemplo, quando ela interage com a minha empresa de alguma forma, né? Se ela está consumindo os meus e-mails, se ela está visualizando as minhas postagens no Instagram, qualquer coisa que é um contato que, tipo, eles consigam fazer a venda depois. O cliente, ele me vê e ele fica interessado em comprar comigo. E depois a gente efetiva a venda. E esses são os prospectos. Então fica bem fácil também de ter acesso aos prospectos se eu manter o meu sistema na nuvem, se eu conseguir manter o meu programa online, né? Então, para a gente poder encerrar isso, gostaria de agradecer pela oportunidade. Estamos aí para aprender cada vez mais coisas sobre empreendedorismo e a informática aplicada.